Olhando à sua volta nesse exato momento, você sem dúvida nenhuma já teve a curiosidade de saber como tudo foi criado nesse mundo, que é tão fascinante e ao mesmo tempo misterioso. Diante de algumas perguntas tão complexas de nossas vidas, eu confesso a vocês que eu não tenho as respostas corretas. Então, quem somos? Como chegamos e para onde iremos algum dia? Difícil saber, não é mesmo? Mas, se quisermos achar um começo de tudo e tentar entendermos, não podemos de maneira nenhuma deixar de lado o livro de Gênesis. Neste vídeo, vamos explorar o significado de algumas palavras-chave e ver o poder que elas detêm, ainda hoje dentro do que foi passado no livro. A Bíblia nos diz que, no primeiro dia da criação, Deus falou ao mundo. Ele falou as palavras que criaram os céus e a terra, o sol e a lua, a terra e o mar, e todas as criaturas que o habitam. É notável pensarmos que o mesmo poder que criou o universo inteiro foi invocado com apenas algumas palavras do Todo-Poderoso. As antigas histórias do livro de Gênesis foram transmitidas através de muitas culturas e foi interpretada de muitas maneiras. Na mitologia hindu, a história é semelhante à história do Antigo Testamento, com Deus criando o céu e a terra a partir das trevas. Na mitologia egípcia, a história é muito mais elaborada e se diz que Deus usou uma palavra para criar o universo. A própria palavra se perdeu na bruma do tempo, mas os relevos e as tábuas sumérias nos dão um vislumbre das antigas práticas de usar o som e a vibração para mover pedras megalíticas. E é algo que ainda hoje podemos usar para criar resultados poderosos em nossas vidas. Nesse caso, o poder da concentração e equilíbrio mental. Essa prática tem sido estudada hoje numa ciência chamada simática e é bastante fascinante. A antiga prática de usar o som e a vibração para mover pedras megalíticas ainda hoje é usada em muitas culturas, inclusive nativos americanos e africanos. Os antigos egípcios acreditavam que a vibração das pedras criava uma energia de equilíbrio que trazia harmonia para o universo. Será que é possível através do pensamento mover pedras megalíticas, usando o poder da concentração da sua mente? Você já se perguntou como essas pedras foram parar nessas construções antigas? Na história do Gênesis, ficamos sabendo que Deus falou uma palavra e criou a luz na escuridão. Ele separou a luz da escuridão e depois criou o firmamento misterioso, a cúpula e a terra plana. No primeiro dia, Deus criou a luz e a chamou de dia, já a escuridão ele a chamou de noite. No segundo dia, ele criou um firmamento para separar as águas das águas. Como assim, águas das águas? Esse firmamento serve como lembrança da presença e do poder divino de Deus, e da esperança que temos em sua proteção e provisão para nós. Dizia-se que a cúpula protegia a terra do sol e da lua, e acreditava-se que ela era a fonte de toda a criação. E vocês, acreditam na existência de um domo celestial? A história do Gênesis é um poderoso lembrete do poder da fé, e de como nossas palavras podem criar resultados poderosos. Quando usamos palavras para criar algo, não se trata apenas do som, mas da energia e da intenção por trás das palavras. A palavra está com Deus, e pode ser dita em qualquer língua, mas é o poder da intenção por trás das palavras que as tornam tão poderosas. No segundo dia, ele disse que haja um firmamento no meio das águas e que ele divida as águas das águas. Assim, Deus fez o firmamento, que ele chamou de céu. Qual é o significado da palavra firmamento? Em hebraico, é rakia. Em inglês, está relacionada com as palavras rock e firmamente, rocha. Embora possa parecer não estar relacionado com a definição, há muitos fatos interessantes a considerar. O que simboliza o firmamento? É a ponte entre o céu e a terra, a barreira entre Deus e os homens. Serve também como uma representação da separação entre os reinos espiritual e físico. Além disso, o firmamento serve como um lembrete da presença divina de Deus e de seu poder de nos proteger e sustentar. A necessidade que temos de reconhecer continuamente a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Embora não possamos vê-la, podemos sempre senti-la. Vocês sentem a presença de uma força maior? Eu, sim.
Sinto que existe algo inexplicável dentro de mim. Dessa maneira, o firmamento é um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo quando não podemos ver, sentir ou compreender Deus, Ele ainda está aqui conosco. Ao lermos o segundo dia do Gênesis, que nos lembre da importância de reconhecer a presença e o poder de Deus em nossa vida. Quando se trata de olhar as Escrituras além das interpretações, muitos de nós nos encontramos em busca de uma maneira única de obter mais informações. Uma dessas maneiras é explorar pictogramas hebraicos antigos com o alfabeto hebraico e a transliteração. Fazendo isso, podemos ganhar significados adicionais com as palavras que encontramos nas Escrituras antigas. O firmamento tem sido fonte de muita controvérsia nos círculos cristãos, com vários movimentos sugerindo que pode haver uma diferença na teoria dominante de um globo heliocêntrico. No entanto, é possível compreender melhor esse grande mistério, observando melhor o pictograma. A palavra roquia é derivada das palavras de raiz, requi e ia. Requi significa que é um pictograma para uma cabeça, e o significado para ia é um pictograma para uma mão. Quando esses dois pictogramas são combinados, forma a palavra mão da cabeça ou mãos da cabeça, uma frase que poderia ser interpretada como significando mãos de Deus. Na língua hebraica, a palavra firmamento deriva da palavra raquia, que significa expandir. Isso poderia ser interpretado no sentido de que as mãos de Deus estão em processo de expansão do universo. Através da exploração dos pictogramas, podemos ter uma compreensão única do firmamento e de suas implicações. Se entendermos o significado dos pictogramas, podemos obter uma compreensão dos mistérios do universo e do poder das mãos de Deus. Este é apenas um exemplo das muitas maneiras pelas quais podemos explorar a língua hebraica e obter informações sobre os textos antigos. Ao examinarmos mais de perto os pictogramas e seus significados, podemos ter uma melhor compreensão da palavra de Deus e de suas implicações. A Bíblia está cheia de verdades e histórias intemporais que cativam os leitores há séculos. Uma das histórias mais famosas da Bíblia é o Dilúvio de Noé. Essa história épica de Noé e do dilúvio foi contada por gerações, mas o que ela significa para nós hoje? Por conseguinte, havia água em cima, resultando em uma chuva que durou 40 dias e 40 noites, e a água de baixo, o oceano. A criação foi destruída, mas Deus salvou a vida de Noé e de sua família, assim como as diferentes espécies de animais, em um grande barco chamado Arca. Esta narrativa do dilúvio de Noé é encontrada em várias religiões, e em alguns casos, é parecida com a narrativa descrita no Gênesis. Embora o dilúvio de Noé tenha sido uma grande tragédia, foi também um aviso para todos nós. Deus está sempre vigilante e Ele recompensará aqueles que fazem o que é certo e castigará aqueles que não seguem suas ordens. Portanto, o dilúvio de Noé é um grande lembrete para o mundo moderno de permanecer sempre no caminho certo e de confiar em Deus. Devemos sempre respeitar e honrar a Deus, pois Ele é nosso Criador e protetor. Além disso, devemos sempre nos esforçar para fazer o que é certo e procurar compreender os ensinamentos de Deus. O dilúvio de Noé é um lembrete de que o julgamento de Deus pode vir de muitas formas, e devemos estar sempre dispostos a aceitar suas vontades em todas as coisas. Em Gênesis 5, são apresentados os nomes de 10 homens que são descendentes da geração de Adão. São eles, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses nomes representam uma genealogia importante na tradição judaico-cristã e são frequentemente mencionados como os antepassados da humanidade. Cada um desses homens também possui uma história própria que é contada em outros trechos da Bíblia. Quando esses nomes são interpretados, eles formam uma frase interessante sobre a posterior difusão do Evangelho. O homem é designado para a tristeza mortal, o Deus bendito descerá e ensinará, sua morte trará alívio desesperado. Não é surpresa que esse versículo tenha sido interpretado e estudado durante séculos, e mais recentemente. O Dr. Chuck Missler fez uma extensa pesquisa sobre esse assunto.
Ele tomou o significado original de cada um dos nomes do Gênesis 5 e os reuniu para formar uma frase que transmite um aspecto importante da difusão posterior do cristianismo. A frase firmamento do dia para Raquias é também encontrada no Gênesis 5 e tem sido interpretada por muitos como uma referência ao céu. Em sua definição técnica, o firmamento é um céu estendido com uma superfície expansiva, por isso foi sugerido que isso poderia ser uma referência a que o céu seja visto como uma superfície expansiva da qual Deus descerá e ensinará que sua morte trará alívio desesperado. Essa interpretação das genealogias do Gênesis 5 nos mostra que a Bíblia está cheia de significados e simbolismos ocultos. Ela nos ajuda também a compreender a importância do Evangelho e como se espalhou pelo mundo, trazendo conforto e esperança aos que estão desesperados. De acordo com a visão interpretativa de Missler, a separação das águas simboliza a separação da espiritualidade e a dimensão material. Portanto, essa separação sutil e simbólica no Gênesis é uma das formas como Deus criou o mundo e organizou as diferentes dimensões da vida. Por meio desse processo, Deus criou mundos espirituais, mundos materiais e dimensões intermédias, que são as dimensões mais profundas da realidade. Usando a imagem do Sol no horizonte, atrás da cabeça de um homem, e a cúpula circular a qual Yahvé, ó verdadeiro nome de Deus, fez seus pés se renderem corretamente, o texto antigo nos revela o poder e o controle que Deus tem sobre o universo. Dentro de suas páginas, somos confrontados com a ideia de que Deus criou o universo e tudo o que há nele, e tem o poder de controlá-lo, moldá-lo, e até mesmo destruí-lo. Ao explorarmos o livro, aprendemos sobre o poder de Deus sobre o mundo natural, e seu controle sobre o reino espiritual. Ele é quem estabelece as regras para o universo, e sua autoridade é demonstrada através de suas ações. Explorando o livro de Gênesis, podemos aprender mais sobre o caráter e a autoridade de Deus. Podemos ter uma ideia de como Deus controla os céus e como ele trabalha na vida da humanidade. Podemos ter uma melhor compreensão dos princípios da criação e como eles podem ser aplicados a nossas próprias vidas. Deus é quem está no controle e criou um mundo de ordem e beleza. Através do livro de Gênesis, podemos adquirir uma compreensão do poder de Deus e de como seu caráter e sua autoridade moldam o mundo ao nosso redor. A complexibilidade do nosso mundo é o que nos fascina cada vez mais. E por algum motivo, tudo isso continuará sem respostas.